Fala pessoal, aqui é o Jonathan da devpd.com. Neste vídeo eu quero te mostrar como criar um programa que vai sobrepor textos sobre imagens existentes, e você pode usar isso tanto para poder automatizar a criação de imagens personalizadas, com textos personalizados, ou você poderia até colocar uma marca d'água, onde é o nome do seu site, um link pessoal, ou algum tipo de texto que você quer fixo em várias imagens, ou em apenas uma imagem. Eu vou te mostrar como fazer isso aqui agora. Vamos então aqui ver a demonstração desse programa. Eu tenho aqui a imagem inicial, que é essa imagem aqui de um notebook. Tá? É simplesmente uma imagem simples, é uma imagem quadrada, 1080 por 1080, e agora eu vou sobrepor um texto bem aqui nessa parte de cima dele, tá? Um texto personalizado. Eu vou rodar agora aqui o código que gera essas imagens, vou apertar Enter, e agora ele vai gerar para mim 5 imagens personalizadas, e ao clicar eu posso ver que cada uma dessas imagens foi sobreposta com um texto bem específico que eu especifiquei. E agora eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Então, antes de começar aqui, eu preciso que você já tenha o Python instalado, o VS Code, que é o editor de código. Se você não tem nenhum desses dois, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde eu tenho um vídeo que ensina exatamente como fazer isso, é bem rapidinho, então vai lá, faça isso primeiro, que se você não fizer, você não consegue seguir esse tutorial aqui, beleza? Conseguiu? Então vamos aqui continuar. Depois de ter instalado o Python e VS Code, eu quero que você abra aí o CMD ou terminal, e aí você vai digitar a palavra pip install payload ou pip3, se você está no Mac ou Linux, ok? Eu estou no Windows, então vou deixar apenas pip install payload. No meu caso, eu já tinha instalado, então ele não irá fazer a instalação novamente. Vamos fechar aqui. E para que você possa seguir essa aula, eu vou deixar em anexo aqui essa imagem do notebook, mas você poderia usar qualquer imagem, que eu vou te mostrar como usar isso aqui, independente do tamanho da imagem, certo? Eu quero que você crie aqui um arquivo app.py, então cria uma nova pasta, abre essa pasta no VS Code, então você vai entrar aqui. Eu já criei a pasta, está aqui a pasta Python Project. Eu entro no VS Code, clico nesse botãozinho aqui, vou em arquivo ou file, Open Folder ou abrir pasta, seleciono a pasta que eu acabei de criar na minha área de trabalho ou qualquer outro local. Com ela aberta, eu já posso continuar aqui. Nesse caso, você estará iniciando com apenas esses dois arquivos. Um arquivo app.py, que você pode criar fazendo o seguinte: você vai entrar aqui, nesse botãozinho. Deixa eu abrir aqui para vocês. Clicar nessa setinha, clicar nesse íconezinho, digitar app.py, que é o nome que eu vou dar para esse arquivo. E aqui dentro nós vamos importar a biblioteca PEL, que é a biblioteca utilizada para criar esse tipo de automação de sobreposição de texto em imagens. Vamos fazer aqui algumas importações para que eu possa usar essa funcionalidade. Então, from PIL, com PIL maiúsculo, import image, from PIL import image draw, from PIL import image font. Nós importamos image para trabalhar com image draw para desenhar algo em cima da imagem e image font para especificar a fonte que eu quero nesse texto, ok? Beleza, vamos pensar agora na automação que eu quero criar. Primeiro eu preciso definir o seguinte: quais palavras sobrepor na imagem. Então eu preciso fazer isso. E para fazer isso eu vou criar uma variável chamada palavras, onde eu vou colocar alguma palavra dentro de uma lista. Então para criar uma lista você pode abrir e fechar colchetes, e que você pode especificar algumas palavras. Vamos chamar, por exemplo, de notebook gamer. Depois eu posso colocar outra aqui, colocando vírgula e depois, entre aspas simples, uma outra palavra. Por exemplo, notebook office, notebook top, notebook escritório. Ok, eu tenho aqui algumas palavras, agora o próximo passo é de criar o algoritmo que irá, de fato, sobrepor esses textos em cima de uma imagem. Pessoal, lembrando que se você tem dificuldade ou quer aprender a como criar lógica de programação para que você consiga ter uma ideia e depois transformar isso em código, eu tenho um curso gratuito de lógica de programação. Vou deixar o link aqui na descrição, você pode fazer ele, e lá também eu dou a introdução a Python, então é uma boa forma de você começar. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um laço de repetição que irá passar por cada palavra, e a cada momento ele irá escrever esse texto sobre uma imagem. Para fazer isso, vamos fazer o seguinte: vou criar aqui um laço de repetição, for palavra em palavras. Eu tenho que fazer o seguinte agora: eu vou abrir a imagem que eu quero sobrepor um texto em cima dela. Então, para fazer isso, eu posso pegar aqui o image.open do próprio Pillow, e que eu passo o caminho da minha imagem. No meu caso, eu estou dentro da pasta que já contém a imagem. Se você não pegou, não baixou e jogou dentro da pasta, preciso que você faça isso agora. Para fazer isso, você pode abrir aí o local onde você baixou a imagem, pegar, arrastar e soltar aqui dentro. Eu já fiz isso, então eu já tenho ela aqui dentro, eu não vou fazer de novo. Beleza. O nome dela, nesse caso, é laptop. Então, laptop.jpg. Eu coloco o nome dela aqui e jogo ela dentro da variável chamada imagem. Então, eu preciso de abrir a imagem. Depois eu vou abrir para sobreposição. Depois eu vou setar qual fonte quero usar. Depois eu vou sobrepor, ou seja, escrever por cima da imagem algum texto. E finalmente eu vou salvar essa imagem, certo? Então, para que nós possamos fazer isso aqui, para que eu possa abrir a imagem para sobreposição, eu posso fazer o seguinte: eu faço aqui um image draw.draw e abre e fecha aqui a imagem que eu acabei de abrir
aqui em cima, que eu acabei de definir, na verdade, o caminho dela aqui em cima. Aqui eu vou guardar essa imagem que foi aberta para leitura aqui em uma variável chamada de draw. Ok, agora eu tenho que definir qual fonte eu quero usar. Para setar uma fonte, você pode fazer o seguinte: image font.set.true type, e aqui dentro você passa o seguinte. Primeiro você passa o nome do arquivo que contém aquela fonte e depois o tamanho da fonte. Como assim, Jonathan? Não entendi. Para que você coloque aqui dentro um arquivo de fonte, você pode fazer o seguinte. Você vai abrir aí o seu computador, seu Explorer, né? Você pode abrir aqui o navegador de arquivos e você vai em Meu Computador, disco C, Windows, digita aí, aperta F no seu teclado para ir ter fontes, você está aqui em fontes, e que você tem todas as fontes possíveis. Eu vou estar utilizando especificamente uma fonte chamada de Tahoma, então eu vou pesquisar aqui Tahoma, dar um Enter, ele vai entrar aqui, eu posso pegar e arrastar e soltar aqui dentro. Quando eu faço isso, ele já vai soltar aqui todas as fontes possíveis que estão disponíveis dessa fonte. A versão BD é a versão bold, que quer dizer negrito. Então eu vou usar a versão bold mesmo nesse caso. Então eu posso vir aqui e deletar essa outra que eu não quero utilizar, dar um delete nela. E aqui eu passo o nome da fonte, que é tahomabd.ttf. O próximo ponto é especificar o tamanho dessa fonte. Nesse caso eu vou especificar o tamanho 60 e você vai testando aí qual fonte, qual tamanho funciona melhor e eu já vou te mostrar como testar isso. Conseguiu colocar a fonte? Se você conseguiu, digita no comentário Tahoma. Como eu já setei aqui as configurações de qual fonte eu quero usar, eu vou guardar essa informação em uma variável chamada fonte, que eu já irei utilizar aqui na próxima linha, onde eu vou de fato escrever um texto sobre aquela imagem. Para fazer isso eu posso fazer aqui um draw.text, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou especificar primeiro em qual coordenada, ou seja, onde eu quero posicionar meu texto. Só que para fazer isso, você vai colocar isso entre parênteses, e aqui você coloca a coordenada x e a coordenada y. Só que a forma mais fácil de você conseguir esses números é usando o site que eu vou passar para vocês, que é esse site aqui. Eu vou passar para vocês esse site aqui. Neste site eu posso subir uma imagem, eu vou descer aqui embaixo, clicar em Choose File, escolher a imagem do notebook, e aqui eu vou só colocar esse código de confirmação, que é Y5i no meu caso, I maiúsculo, clicar em Upload Image, que ele já subiu a imagem, e agora o que eu posso fazer? Eu posso clicar onde que eu quero colocar aquele texto. Então se eu quero colocar o texto mais ou menos aqui, eu clico aqui, e ao clicar aqui ele já me deu a coordenada se eu descer aqui a página, ó, tá aqui a coordenada. Então pega essa coordenada, 121,77, deixa eu voltar aqui, e coloco aqui dentro. 121,77. Beleza? Próximo passo é especificar qual palavra eu quero colocar aqui de fato. Como eu já estou em laço de repetição, eu posso simplesmente usar a palavra que estiver sendo passada naquele momento. Então eu passo aqui aquela palavra e depois eu posso especificar a fonte, especificando aqui fonte igual a, e eu coloco fonte. E agora para finalizar e salvar a imagem, só preciso fazer um imagem.save e que eu passo o nome da imagem. Só que para que eu possa criar um nome personalizado, ou seja, um nome diferente para cada imagem, eu vou ter que criar um contador. Posso fazer aqui, por exemplo, imagem, indexado de contador, ou seja, imagem 1, imagem 2, imagem 3, .jpeg. Só que eu não tenho nesse contador, então eu preciso criar aqui agora, vamos criar aqui um contador igual a 1. Por que eu estou fazendo esse contador? Porque cada vez que eu passo em um laço de repetição, eu vou incrementar 1 nele. Aí, na próxima vez que eu volto, eu tenho o contador 1, contador 2, contador 3, e por consequência disso, a minha imagem será chamada de imagem 1, imagem 2.jpg, imagem 3.jpg, e assim sucessivamente. Só que para que isso funcione, aqui no final do meu laço de repetição, eu preciso fazer um contador mais igual a 1. Certo? Esse é todo o código que nós precisamos. Eu vou agora rodar esse código. Vamos dar aqui um play. E ele já criou aqui as imagens. Vamos dizer aqui. Imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4. Só que você pode ver que o texto não ficou no centro ainda como eu queria. Então o que você pode fazer? Agora vem a hora de você brincar. Você vem aqui e coloca do lado. Você pode clicar aqui, segurar, arrastar aqui para o lado, soltar aqui do lado. E agora você consegue fazer testes. Eu venho aqui, deixa eu minimizar tudo. E eu vou fazer o seguinte. Vou começar a testar aqui qual é a posição correta. Deixa eu tentar aqui 150. E rodar mais uma vez. Não tá bom. Deixa eu tentar 200. Que aqui eu estou movimentando para a direita quando eu coloco um número positivo. Ainda não. 250 talvez. Ok, 250 me parece mais ou menos centralizado. Então você teria que brincar aqui e verificar, certo? Tem aqui imagem 1, imagem 2, imagem 3, imagem 4, imagem 5. Você teria que verificar qual é a coordenada que funciona melhor aqui para o tipo de texto que você quer
trabalhar, certo? Porém, é dessa maneira que você pode sobrepor uma imagem usando Python com pouquíssimas linhas de código. Olha como que foi simples de fazer isso aqui. Nós utilizamos apenas 20 linhas de código. Aqui nós estamos apenas começando a ver o que é possível fazer com Python. Existem milhões de coisas que você pode fazer aplicado em todas as áreas possíveis. Eu tenho inclusive aqui um curso de lógica de programação onde você pode aprender a lógica de programação necessária e introdução a Python. E se você quer trabalhar com isso e ser um profissional, eu tenho também um curso completo. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Você pode se matricular se você se interessar. E não esqueça também de se inscrever nesse canal para não perder o próximo vídeo aqui.